Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Caindo na Terra, o último do ano de 2023. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar sobre A Felicidade Não Se Compra, considerado o melhor filme de Natal já feito. O filme teve várias indicações ao Oscar, várias indicações ao Globo de Ouro e é um clássico instantâneo. Para você ter uma ideia, o filme é de 1946 e até hoje ele continua sendo considerado não só um dos melhores filmes de Natal já feitos, mas também como um dos filmes mais poderosos, com a mensagem mais poderosa de todos os tempos. Essa obra foi dirigida pelo Frank Capra, que é um cara que ele fez filmes ali como A Própria Felicidade Se Compra, O Aconteceu Naquela Noite, e ele também ficou muito engajado por fazer obras com temática de guerra, né? E no elenco do filme, a gente tem também o James Stewart, que você conhece ele pelos filmes do Hitchcock, como Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, e a gente tem também a Donna Reed, que ela fez uma série de TV, né, que é o Donna Reed Show, ali na década de 50, 60, e ela também fez A Um Passo da Eternidade. O filme, ele tem aquela mensagem muito forte, positivista, de filmes pós-Segunda Guerra Mundial. Ele é de 1946, então ele pega naquela onda de um ano seguinte do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, não só Hollywood, mas como o cinema mundial, eles estavam com essa mania de querer, né, com essa onda de querer trazer mensagens positivas, ao invés de trazer mensagens pesadas sobre a guerra e tudo mais. Esse filme ele foi um dos pioneiros a trazer essa mensagem positiva pós-guerra, para justamente fazer do entretenimento algo para a sociedade no geral, né, não ficar pensando na guerra, para tirar um pouco do trauma da guerra na cabeça do ser humano. Então veio essa mensagem positiva, que foi esse filme, só que ele vai muito além, muito mais profundo disso. É um filme muito bem dirigido, algumas coisas envelheceram mal, né? Algumas coisas narrativas. É um filme lento, então mas pega muito desses filmes da década de 40, né? Ele tem uma pegada muito mais teatral em relação aos outros filmes atuais, né? Que vieram depois. E isso é uma característica dos filmes da época. É uma curiosidade. A versão que a gente vai ver aqui na review é a versão original em preto e branco, porém também foi lançada posteriormente uma versão colorida. Ela foi colorida em Technicolor. Então é muito bacana essa versão a cores também. Vale a pena você ver. Porém, o filme ele foi pensado em ser em preto e branco, tem uma fotografia pensada para preto e branco. Então a gente vai fazer aqui a review na versão preto e branca, tá ok? O filme ele tem atuações muito boas, apesar de serem atuações mais teatrais. O James Stewart, por exemplo, ele consegue trazer uma carga dramática para o filme. A direção do Frank Capra, apesar de ser uma direção um pouco mais teatral em relação ao cinema atual, é uma direção para a época muito boa, muito inventiva, tem uns takes de câmera muito bons. O filme ele foi pensado como um filme de Natal, porém é uma mensagem que vai além, né, da mensagem do espírito natalino, né? É um filme que teve várias paródias, inspirou, tem um episódio de Padrinhos Mágicos inspirado nesse filme. Então é um filme que ele inspira gerações, né, tanto de cineasta quanto de cinéfilos. Então é um filme muito importante para a história do cinema, é um dos meus filmes favoritos, eu adoro esse filme, e é um dos filmes de Natal. Então na review que eu fiz, na verdade foi na tier list que eu fiz no Natal do ano passado, eu coloco esse filme como o melhor filme de Natal já feito. E agora eu vou, nessa review, explicar por quê. Bem, o filme ele já tem uma sacada logo no começo, uma sacada muito bacana, que é Deus falando com o anjo Clarence ali, né? Deus e José falando com o anjo Clarence. E aí
para eles fazerem isso, lembrando que é 1946, não tem CGI, então para eles fazerem isso sem mostrar as imagens e tal, eles colocaram como se Deus fosse uma espécie de cosmos e Clarence ali uma estrela. Então ficou muito legal isso. E qual é a ideia? Muita gente está orando pela vida e pela alma de George Bailey. E aí Deus chama esse anjo, Clarence, que ele não tem asas, né? Tem essa mitologia que os anjos eles não têm asas e eles precisam fazer coisas para ganhar essas asas. Muito bem. Clarence não tem asas e ele recebeu essa missão de salvar George Bailey de um suicídio. Porque George Bailey estava pensando em se suicidar e muita gente estava orando pela alma dele, então Deus vai mandar esse anjo Clarence, para salvar a vida dele. Mas aí, como salvar? Então Deus ele coloca uma situação para o Clarence e fala assim, olha, desce lá e salva ele, mas vamos por partes. Vamos colocar você a par da situação. Por que ele quer se matar? Então, vamos mostrar a vida dele. A vida do George Bailey para você. Então tem até uma coisa legal que o filme que a gente está vendo é meio que a visão que Deus está dando para o anjo, né? Então é mais ou menos isso, né? Então tem uma situação muito bacana aqui, uma sacada muito boa, até de montagem do filme, né? Que tem uma parte que fica embaçada, ele fala, não tô vendo, agora tô vendo. Então, e o filme, ao longo do filme, tem essa situação que assim, às vezes pausa, às vezes a imagem congela e o anjo fala, não, mas aqui. Então tem uma sacada de edição muito boa nesse filme. Então o anjo ele começa a assistir o filme meio que junto com a gente, nesse pedaço, e a gente é apresentado ao começo da vida de George Bailey, né, quando ele ainda era criança, e aqui ele tá brincando com os amigos, no trenó, junto com seu irmão, só que aí o irmão dele, o Harry, ele acaba caindo na água congelada. E aí o George, ele vai salvar o irmão. Ele salva o irmão, o Harry, ali da água congelada, só que isso causa uma consequência pro George. Ele acaba perdendo a audição de um dos ouvidos. Porém, o irmão dele consegue ser salvo. Passa um tempo e a gente vê o George que ele trabalha, e é uma coisa que é comum naquela época, né, que as crianças trabalhavam, né? Pegavam subempregos em lanchonetes, em bares, em farmácia. Então era algo normal na época, principalmente nos Estados Unidos. Até hoje é um pouquinho normal, mas na época era mais forte isso, né? E a sociedade via isso como algo normal, tipo uma criança de 10, 12 anos trabalhando direto em lanchonetes e coisas assim, né, em subempregos. E lá a gente vê que tem duas meninas, a Violet e a Mary. Essas duas meninas são loucas pelo George, só que a Violet ela é mais atirada e a Mary não, a Mary é mais na dela, né? A Violet vai embora, o George chega lá e a Mary sussurra no ouvido ruim do George que ela vai amar ele pelo resto da vida, né? Então tem essa sacada legal que lá no futuro vai ter uma consequência. A gente vê aqui que o dono da loja onde o George trabalha tá super abalado, tá chorandinho ali, né? E ele tá estranho. O George ele percebe que ele tá estranho porque ele sempre foi um cara legal com o George e ali ele tá dando esporro nesse dia em questão, tá dando esporro, tá falando mal com ele, tá lá dentro da salinha. Então o George estranha e o George vê que tem um telegrama ali em cima da mesa e o telegrama diz que o filho dele morreu de gripe. Nessa época, pessoal, morrer de gripe era normal, era comum. Esse fragmento do filme ele se passa em 1919, ele não se passa nos dias atuais da história, que seria 46. Ele se passa em 1919. Então, era normal as pessoas acabarem pegando uma gripe muito forte e acabar morrendo de gripe. Não é igual hoje em dia, tá? E ele recebe esse telegrama de que o filho dele morreu de gripe, por isso que ele tá abalado, né? Então, e ele tá tão abalado que dentro dessa lanchonete também tem tipo uma farmácia, ele envia, o dono ele envia remédios, né, para as pessoas. E ele mandou o George enviar um remédio, só que o George ele viu que
ao invés de colocar o medicamento, as cápsulas do medicamento dentro do pote, ele colocou veneno. E era uma criança que ele ia entregar esse medicamento. O George, ele não foi entregar, ele não vai entregar. Ele sai pra rua, mas ele volta, ele não vai entregar. E o dono da loja, ele recebe uma ligação falando que não foi entregue o remédio e tal. Então ele começa a espancar o George. Bater ali, a orelha dele até começa a sangrar e tal, começa a recriminar, uma cena que também envelheceu mal, né? O chefe batendo numa criança, né? Então, só que o George, ele explica, não, eu não entreguei porque, olha só o que o senhor fez, você colocou veneno ao invés de remédio, eu entendo que o senhor tá abalado, porque seu filho morreu e tal, só que é veneno, não é remédio. E aí, o dono da loja pede desculpas e tal, e aí a gente tem um salto temporal, que é o George já adulto, que aí já vira o James Stewart. E aqui tem uma cena legal que essa imagem fica congelada, é aquilo que eu falei, né? Essa imagem congela e a gente fica ouvindo os comentários do anjo, né? Do Clarence com Deus e tal, conversando. Pô, esse é o George Bailey e tal. Então é um trabalho de edição muito bacana nessa parte do George já adulto. A gente tem uma cena aqui dele conversando com o pai e a gente vê que o George, ele é um cara que ele quer viajar. Ele quer sair dessa cidade, e ele quer viajar. Ele quer conhecer o mundo, conhecer Nova York, conhecer Londres, conhecer Europa. Ele quer conhecer o mundo, né? E ele quer viajar. E ele quer sair dessa cidade, e ele quer se casar, ter filhos e tal, e sair dessa cidade, sair dos negócios do pai, porque ele trabalha com o pai. O pai, ele tem uma empresa que é como se fosse um consórcio imobiliário, né? As pessoas vão pagando uma mensalidade, uma espécie de mensalidade, e isso em breve será devolvido em forma de uma moradia para essa galera. É como se fosse um consórcio mesmo, tá? E o pai dele trabalha nisso e o George, ele é funcionário disso também. Ele é funcionário da empresa. Só que o George, ele já tá com malas prontas para viajar. Ele já comprou a passagem, ele já comprou mala, já tá com as malas prontas, ele só vai viajar, né? E é isso. Só que ali no meio do caminho ele acaba numa festa, que seria uma festa de formatura ali do ensino médio. Lembrando que assim, aqui tem muito aquela situação de jovens adolescentes de 35 anos, né? Porque por década de 40 não vamos usar adolescentes reais. E tem uma festa ali de formatura, e na festa ele reencontra a Mary, aquela garotinha, lembra? Ele reencontra ela nessa festa, e acaba rolando um climinha ali, né? E a Mary, ela tá acompanhada de um carinha, e o carinha fica com tanta raiva que ela deu bola pro George, que ele resolve dar uma trollada. O que ele faz? Ele aperta o botão, porque a piscina ela é subterrânea, ela fica embaixo do chão, e o chão ele é fechado. Só que aí ele aperta o botão e a piscina começa a abrir. Então o chão da piscina ali começa a abrir, e o George tá dançando pra caramba ali no canto ali com a Mary, e eles não percebem, né, que tá abrindo. Só que aí eles acabam caindo na piscina. Só que a trollagem saiu errado, porque a ideia era eles caírem na piscina e ficarem com raiva e tudo mais, só que não. Eles caem na piscina e ficam de boa ali, ficam zoando dentro da piscina e tal. E aí todo mundo também começa a pular na piscina de terno e gravata. É uma cena muito legal, muito divertida. E que a gente percebe mais ou menos como é que é a vibe do George. O George, ele é um cara que ele não se emputece, ele não fica assim, ele é um cara muito good vibes. Ele é o extremo do good vibes, então nada abala ele. Ele é um cara que ele é tranquilaço, ele zoa, ele brinca. Então tem essa característica muito forte no personagem do George adulto, e o James Stewart, ele consegue entregar muito bem isso na atuação dele, que é um cara leve, um cara pra cima, um cara good vibes ao extremo. Então tem isso, né? E depois disso, o George e a Mary acabam voltando para casa juntos, os dois sozinhos, com roupas ali diferentes, roupas que eles acharam ali talvez no vestiário da escola, né? Tanto que o George, a roupa é muito larga, ele tem que ficar segurando a calça, e a Mary só tá com um roupão, né? Então ali você vê que tá começando a criar um clima entre os dois, né? Entre o George e a Mary, e tem aquela casa abandonada.
que tem até um negócio legal que eles jogam uma pedra e se a pedra quebrar uma janela da casa, dessa casa abandonada, que já foi um hotel e tal, se quebrar a janela e se você fizer um pedido, o pedido vai se realizar. Então o George ele vai lá, ele quebra uma janela com uma pedra e ele faz um pedido. Aí qual é o pedido? O pedido é que eu vou viajar ao mundo e tal. Só que aí a Mary ela ataca de novo. O que você pediu? Não vou falar. Então tem essa situação que é uma química. E cara, a química dos dois, do James Stewart e a Donna Reed, é maravilhosa. A atuação dos dois tá maravilhosa e a química entre os dois tá incrível. E aí o George pergunta: o que você quer? E aí tem a cena clássica que ele fala: você quer a lua? Aí aponta pra lua e fala: se você quiser, eu laço a lua pra você. Que o Todo-Poderoso lá do Jim Carrey até parodiou isso, que é o Jim Carrey puxando a lua. E essa cena aparece no Todo-Poderoso. Então, é legal. E aí, quando eles estão já ali num clima, já que vai rolar alguma coisa, chega um carro da família do George ali para avisar que o pai do George sofreu um derrame e posteriormente, né, o pai do George viria a falecer. Então o George ele sai no carro, deixa a Mary lá e ele sai no carro com a galera, né? E aí o pai dele morreu e aí vem um questionamento, vem uma reunião ali sobre quem irá tomar conta da empresa. Quem vai cuidar da empresa, quem vai ser o chefe da empresa que era do pai do George, né? Dessa imobiliária, concessionária e tal. O George ele não quer, porque ele vai viajar, então ele quer colocar o tio dele na empresa. Só que tem esse cara, que é o Sr. Potter, que ele é um magnata ali da cidade, né? E ele é um rival, ele também tem uma empresa imobiliária e ele é concorrente, né? Ele é a concorrência da empresa do George, então ele só quer que a empresa quebre, a empresa do George quebre. E do pai do George, na verdade, né? E então, que é o Sr. Potter. E o Sr. Potter, ele fica nessa situação, não queremos e tal. Vamos fazer uma votação para ver se a empresa se une à minha empresa, vira uma empresa só e crie um grande monopólio na cidade. É isso que o Sr. Potter quer, né? Só que votam contra isso e querem que a empresa continue uma empresa independente, só que com uma condição, que o George tome conta da empresa. O George fala: não, eu quero, meu tio, bota meu irmão, bota todo mundo, eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Só que não, o pessoal fala: não, tem que ser você, votaram para ser você. Então ele deixa de viajar, a passagem dele que estava comprada, ele dá pro irmão mais novo, para fazer a faculdade fora, essas coisas assim, e ele fica ali para tomar conta da empresa. E passa alguns anos e tal, o filme tem um outro salto temporal, a gente vê que o Harry, o irmão, volta para casa, volta da viagem, porque qual é a ideia? A ideia é o irmão dele voltar, né, para casa e o George ir viajar. O irmão ficou 4 anos fora, voltou, e aí o George iria viajar, porque o irmão iria voltar para tomar conta da empresa, no lugar do George. Sendo que quando o irmão volta, o que acontece? Quando o irmão volta, ele volta casado. Ele volta casado e ele volta com um emprego no exterior. Ou seja, ele não pode ficar ali, porque ele vai trabalhar no exterior. Então, mais uma vez, George não vai conseguir sair, né, da casa, da cidade que ele quer sair. Vai ter que continuar tomando conta da empresa. Depois disso, chega uma noite que o George ele tem um encontro com a Violet, que é uma das garotinhas lá do começo do filme. E ele acaba tendo um encontro ali com a Violet. E a Violet, ela é toda tirada, toda piriguete e tal, né? Até na década de 40 existiam meninas assim, né? Então, o que acontece? Ele se encontra com a Violet e ele começa a falar: Violet, a gente vai fazer o quê? E ele: vamos fazer trilha, vamos caminhar, vamos ver a lua, deitar na grama e ver a lua e tal. E a Violet fica: cara, tá maluco? Eu sou da balada, eu sou do... sabe, coisas assim. E ele percebe que eles não têm química, o George com a Violet, então ele deixa a Violet pra lá e ele volta pra casa chateado, porque não deu, porque a Violet era uma garota muito desejada na cidade e ele não conseguiu, não deu certo. E aí ele vai voltando para casa, né? E aí no caminho ele passa
na casa da Mary, que chama ele ali lá da janela, chama ele ali, né? E ela já tá com tudo preparado. Ela tá ali com a imagem da lua sendo laçada ali, um desenho, né? E o George, no começo, ele não gosta disso, ele fica meio, porque ele tá chateado, né? Ele tá chateado por 2 motivos. O primeiro, que ele não vai conseguir viajar, porque ele descobriu que o irmão casou e vai ter que voltar, né? Ele veio só para visitar, e que ele tomou um fora da Violet, que era a garota que ele queria, né? Então, é isso. Então, no começo, o George, ele fica completamente apático ali com a Mary, né? Mas aí vai passando o tempo, vai passando ali, e eles vão lá, vai criando uma conexão e tal, e sim, acaba rolando uma conexão entre os dois. E tem um salto temporal e já mostra que eles já se casaram, né? Passaram uns anos juntos e eles se casaram. E depois disso, eles vão pra lua de mel, e tem aquela situação, tudo de novo, vamos viajar, vamos pra lua de mel, vamos viajar, agora vamos sair dessa cidade, George quer sair dessa cidade. Só que acontece, a empresa fica caótica, tem um caos absurdo na empresa. Por que esse caos na empresa? Porque o banco da cidade foi fechado pelo Potter. O Sr. Potter fechou o banco ali na cidade. E o que rolou? A galera tá sem dinheiro. Então a galera vai nesse consórcio, porque tem dinheiro da galera investiu nesse consórcio, para pedir o dinheiro do consórcio de volta. E aí o George fala assim, não, eu posso fazer um empréstimo, depois vocês devolvem o dinheiro, não tem problema. Só que ele não tem dinheiro em caixa ali. Não é um banco. Então, o que a gente vai fazer? E o Sr. Potter ligou e falando assim, olha, se vocês fecharem as portas, eu vou denunciar e vocês vão ter que declarar falência, porque tá um caos aí. E então o George, ele tenta ali fazer com que não fechem as portas e tal, né? E aí a Mary tem a ideia de usar ali o dinheiro da lua de mel. Então eles usam o dinheiro da lua de mel para fazer esse empréstimo para essa galera. O que é bizarro, né? Que eles fazem essa situação. E aí, por causa disso, mais uma vez, não conseguem sair da cidade. Então tem isso. E aí tem a situação da noite de núpcias, que o George ele acaba indo para a casa abandonada, que a Mary falou assim, não, vem para essa casa. E aí a noite de núpcias e a lua de mel é dentro dessa casa abandonada. E é até legal que aí a Mary informa que vai ser a casa deles, né? Essa casa abandonada vai ser a casa deles. E aí a gente vê que passam uns anos e tal, né? Eles acabaram, ele e a Mary acabaram tendo um monte de filhos, são 4 filhos que eles tiveram depois disso. Eles ficaram morando nessa casa, reformaram a casa, e aí tem uma situação importante que o irmão do George, o Harry, o que tá fora, né? Ele acabou, e aí vem a Segunda Guerra Mundial, e nessa Segunda Guerra Mundial eles acabaram, o irmão acabou lutando na Segunda Guerra Mundial e acabou se tornando um herói de guerra, né? Ele acabou voltando como um herói de guerra, e o George, como ele tem o ouvido ruim, ele acabou não indo pra guerra, ele acabou não sendo convocado para lutar na guerra. Então, ele acabou ficando por ali mesmo, na cidade, mais uma vez, para ajudar a galera e tal, os refugiados. E enquanto ele viu o irmão se tornar um grande herói de guerra, né? Então, tem essa situação. E aí, o que acontece? Acontece que o Sr. Potter chama o George depois da guerra, no período que a guerra já acabou. E o que rola? Ele faz uma proposta para o George Bailey para mesclar as empresas, né? Acontece essa proposta entre os dois, então ele fala assim, olha, você vai receber tanto por mês, uma bolada, um dinheiro absurdo por mês, você só vai vender a empresa para mim e tá show. O George recusa, porque é o legado do pai e tal, né? Ele inicialmente fica balançado, só que ele recusa.
E ele fala, não, eu vou seguir e tal, com a minha empresa e tal, você não vai conseguir criar o seu monopólio aqui na cidade. Show, beleza. Depois disso, dessa situação, da proposta do Potter, tem uma situação do tio, que o tio do George, ele é responsável pelo financeiro da empresa, né? Pelo financeiro da empresa. E aí o tio, ele pega o dinheiro, lembrando que em 1946 não existia Pix, não existia banco digital, o pessoal tinha que levar o dinheiro até o banco nessa época, né? Então, assim, o tio, ele foi lá, pegou $8.000, que na época, em 1946, $8.000 é dinheiro pra cacete, equivale, vamos botar aqui, sei lá, uns $800.000 hoje em dia, uns 80, uns 400 mil, é dinheiro pra cacete. E ele vai, leva lá no banco, sendo que no banco lá, para depositar na conta da empresa, né? Sendo que lá, ele pega um jornal, e o jornal tá notícia de que o Harry, que é o sobrinho dele, foi o herói de guerra, então ele fica empolgado e tal, e aí ele acaba se encontrando ali no banco, na fila do banco, com o Sr. Potter, que o Sr. Potter, ele tá ali também para fazer algum depósito, alguma coisa do tipo. E aí nessa situação, ele acaba entregando o jornal junto com o envelope do dinheiro pro Sr. Potter. E aí ele vai lá depositar o dinheiro e cadê? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Então ele não sabe, porque foi um descuido dele. Ele, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Chega lá na empresa, e na empresa tem um fiscal do banco lá, inclusive. E eles ficam nessa, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Junto com o George, eles procuram o dinheiro e o fiscal fala assim, ó, sem dinheiro a gente vai fechar a empresa, vocês têm até o fim do dia hoje. E é véspera de Natal, né? Aí que vem o tema natalino do filme. É véspera de Natal e o cara do banco fala assim, não, ó, se vocês não prestarem conta aqui, eu vou ter que fechar a empresa, acabou, vocês vão declarar falência e a empresa vai morrer. E o Sr. Potter, ele pega o dinheiro ali, junto com o jornal, né? Ele vê que o cara não percebeu e fica quietinho, porque é isso que o Sr. Potter quer. Eles não acham dinheiro, e aí o George, ele pira porque tem a galera precisando dele e tal, e vão fechar a empresa, o legado do pai, essas coisas todas. Ele vê que o irmão que ficou no lugar dele nessas viagens e tal, virou um herói de guerra enquanto ele tá um fudido na vida. E aí isso causou uma depressão ferrada nele na noite de Natal. E aí a gente tem essa cena pesada, que é uma excelente atuação do James Stewart ali, super depressivo, né? E a Mary até pergunta, o que aconteceu e tal. E ele fala, não sei, não quero falar, só que ele tá realmente alterado. E aí tem uma cena muito bonita também dele com a filha ali, com as pétalas e tal, né? Que a filha fala assim, essa pétala tá... Essa flor tá sem pétalas e tal. Ele fala, não, eu vou ajudar e tal. Sendo que a filha tá doente, né? A filha tá doente. E ele fala, não, ó, relaxa. Ele tira as pétalas e bota no bolso ali, né? E... Só que aí ele liga, né? Porque a filha ficou doente, porque ela voltou da escola com roupa de banho, com traje de banho e tal. E aí ele fala no telefone com a professora. Só que aí ele começa a xingar a professora. Ele xinga a professora, tipo, acaba com a professora no telefone. A Mary até tem que pedir ali, tipo, não faz isso. Mas ele acaba xingando a professora, até o marido da professora ali no telefone. E ele acaba quebrando tudo também. E é aquela cena clássica dele quebrando tudo ali, o pessoal tá arrumando a árvore de Natal, arrumando o presépio, a filha mais velha tá tocando piano ali, treinando pra hora da ceia, ele quebra tudo e tal, e a família vê aquilo, nunca viu, porque lembrando que, assim, ele é muito good vibe, ele é um cara extremamente good vibe, então, assim, quando você vê ele alterado, extremamente alterado, quebrando tudo, é estranho. E aí a família, claro, fica assustadíssima ali, né? E o George, ele sem saber o que fazer, porque a empresa vai fechar, ele acaba pedindo ajuda pro Sr. Potter, sendo que o Sr. Potter, ele não quer ajudar. Ele quer que a empresa quebre, então ele fala assim, ó, não vou te ajudar, dane-se, o problema é seu, se vira. É isso que ele faz. E aí o George, ele vai pro bar, acaba indo pro bar e tal, bebendo e tal.
E no bar quem aparece? Aparece o marido da professora, que ele xingou no telefone. E aí o marido, acontece uma briga e o marido da professora acaba dando um soco no George. E aí o George ele acaba levando um soco ali no meio do bar, né? É isso. E para variar, ele acaba também batendo o carro ali, né? E tá tudo uma merda, né? Ferrou tudo na vida do George ali, bate o carro, briga com a família e tudo isso na véspera de Natal. Então tá um inferno. Perdeu o dinheiro, a empresa ele vai falir, ele vai ficar sem dinheiro até para sustentar a família. Então a cabeça dele tá 1 milhão. Então o que ele pensa? É aí que a gente chega no início do filme, na questão do início do filme, que é ele pensando em se matar. Se matar como? Ele pensa em se jogar da ponte ali, né? Pensa em se jogar da ponte. Só que aí, quando ele vai se jogar da ponte, aparece o Clarence. Finalmente a gente vê ali a aparência física ali do Clarence. E o Clarence, ele se joga na frente do George. E aí o George, ao invés de ele se jogar, ele pula para salvar o Clarence. E é uma cena muito bacana, que aí o Clarence depois tá ali junto com o George. E aí o Clarence fala assim, olha... E o George fala, quem é você? E o Clarence fala na cara de pau, tipo assim, eu sou seu anjo da guarda. Sou seu anjo da guarda. É isso, ele fala assim, tipo, no dane-se e tal, né? E eu vim aqui pra te ajudar a se salvar. E faz um pedido aí que eu resolvo pra você. E aí o George, ele só faz um pedido e fala assim, olha, eu queria nunca ter existido. Eu só prejudiquei a vida das pessoas. E o Clarence fala, não, você só ajudou as pessoas. Você só ajudou. Você não prejudicou ninguém. E o George fala, prejudiquei. Prejudiquei, sim. Eu só prejudiquei as pessoas. Eu queria nunca ter existido. E aí o Clarence, ele tem uma ideia, um insight, e fala assim, olha, então é o seguinte, a partir de agora você nunca existiu e você vai ver como que é a vida sem você ter existido. É isso. E aí logo aí começa uma situação legal que é o ouro do filme, né? Primeiro, o George vê que o carro dele não tá mais lá, porque ele não bateu o carro, porque como ele não existiu, né? Ele não bateu o carro. Ele vê que as pétalas da filha que ele guardou não estão mais lá. Ele vê que tem gente que não conhece. E ele vê que a cidade mudou de nome. O nome da cidade mudou para Potterville. Ou seja, o monopólio do Potter deu certo. Deu certo. Por quê? Porque como não tinha o George Bailey para falar que não e tal, logo depois que o pai dele morreu, virou um monopólio do cara, a cidade, né? Do Potter lá. E depois disso, ele vai pro bar de novo, e ele vê que o velho, ele reconhece ali o velho que era o dono daquela loja que ele trabalhou quando criança e tal, e vê que o velho tá todo acabado, virou um mendigo ali, né? Virou um indigente na cidade. E aí o Clarence explica para ele, olha, como você não estava lá para entregar para não entregar o pote de veneno para a criança, ele acabou entregando, não se ligou, ele entregou o pote de veneno e a criança morreu envenenada. E isso causou uma depressão profunda nele, que ele acabou perdendo tudo e hoje ele é esse mendigo aí. Então já começou um primeiro ponto ali de que como ele influenciou na vida desse senhor, né? E como ele influenciou na vida da cidade. Já tem isso. E ele vai, não, eu quero ver minha esposa, eu quero ver a Mary. Tipo, aí o Clarence fala, você não tem esposa, você não existiu. E aí ele vai pra casa onde eles estão e ele percebe que a casa ali continua abandonada, né? A casa continua abandonada. E ele vê, não, cadê minha família? Eu quero ver minha família, não sei o que e tal. Cadê meu irmão? Ah, teu irmão, ele tá no cemitério. Que? E aí ele vai e vê que tem uma lápide ali do irmão Harry. Ou seja, o irmão não foi herói de guerra, o irmão não viajou, não aconteceu nada com o irmão. Por quê? Porque lá na infância o irmão morreu afogado no gelo. Por quê? Porque foi o George que salvou o irmão. Como o George não existia, o irmão morreu afogado. Então o irmão não teve a vida que teve, porque o George não estava lá para salvar. Outra situação que a gente vê aqui, que é a Mary, nunca se casou. Nunca se casou. Ela virou... O filme ele usa o termo solteirona, que é um termo que envelheceu muito mal, né? Tipo, ela virou uma solteirona e tal.
que é um termo que se usava na década de 40 para mulheres com mais de 30 anos que nunca se casaram são destinadas a ficar sozinhas a vida inteira, né, sem ter um marido. Envelheceu meio mal isso, mas ela acabou não se casando com ninguém, virou uma bibliotecária, sem filhos, sem família, sem nada, sozinha, né? Então, toda aquela família do George, tudo aquilo, nada daquilo existiu, né? Ela nunca se casou. E ele percebe aí que ele influencia na vida das pessoas. E como o ser humano, e aí é a mensagem do filme, né? Como que o ser humano influencia na vida das pessoas? Como que é importante o ser humano na vida das outras pessoas? Então tem essa mensagem muito forte nesse filme. Como que um ser humano, uma pessoa só, pode influenciar na vida das outras pessoas a ponto de, se essa pessoa não existisse, ia causar um efeito borboleta totalmente distinto, que é a vida de cada pessoa ali, por mínimo que seja, a influência dessa pessoa na vida da outra pessoa, se essa pessoa não existisse, ia cadenciar toda uma situação completamente diferente. E esse filme mostra como uma pessoa pode influenciar na vida das outras pessoas. Uma mensagem poderosíssima que é, né? Então ele percebe isso e ele pede pro Clarence para voltar tudo ao normal, para ele existir. O Clarence atende ao pedido e volta pra ponte, tudo normal, né? E ele vê que as pessoas estão reconhecendo ele reencontra a família ali, né? Feliz e satisfeito por ele ter uma vida, por ele ter uma família. Ele percebe que a vida dele é maravilhosa, que é o nome do filme original, né? It's a Wonderful Life. Ele percebe que a vida dele é maravilhosa, que a vida dele é maravilhosa, que ele é sim feliz, apesar dele não ter conseguido realizar o sonho dele de viajar, de conhecer o mundo. Ele realizou o sonho de várias pessoas ali na cidade. Ele foi importante, muito importante para as pessoas ao redor dele. Esse filme é muito... a mensagem é muito forte, né? E aí tem uma questão que é o negócio do dinheiro, que a empresa vai falir. E aí ele percebe que, assim, que vai falir. A Mary, enquanto está acontecendo essa situação toda, a Mary ligou para várias pessoas. E aí, como ele ajudou tanta pessoa na cidade, as pessoas se reúnem ali na noite de véspera de Natal, na casa do George, e cada um doa um pouquinho do seu dinheiro, para ele não precisar fechar a empresa. E aí toca um sino, que aí tem uma mensagem que é assim: quando um anjo ganha as asas, você ouve um sininho tocar. E aí toca um sino da árvore de Natal, e o George ele recebe uma mensagem ali num livro de Tom Sawyer, que o Clarence fala que é o livro favorito dele, que a mensagem é o seguinte: lembre-se que nenhum homem é um fracasso se ele tem amigos. Obrigado pelas asas. Com amor, Clarence. Ou seja, é importante você ter amigos, você ter o seu ciclo social na vida, e você não é um fracassado. Por mais que você ache que você é um fracassado, você não é. Porque você tem pessoas que se importam e você influencia sim na vida das pessoas. Essa é a mensagem de Natal desse filme. Uma mensagem forte e uma mensagem para a vida. E esse é A Felicidade Não Se Compra. Um grande filme, uma grande mensagem, e esse especial de Natal aqui é para mostrar que como esse filme é, sim, o melhor filme de Natal e poderia ser mais conhecido na sociedade hoje em dia. Vídeo enorme, mas é um vídeo especial, para um filme especial. Então, é isso, pessoal. Já assistiu Felicidade Não Se Compra? Comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente se vê no ano que vem, em 2024. Vou dar aí uma semaninha aí sem vídeos. E ano que vem, já com várias novidades, com várias coisas novas aqui no canal, tá? Pretendo trazer mais reviews, mais regularidade e tal, tá? Então é isso. Se inscreve no canal, pessoal. Feliz 2024, Feliz Natal. Fica essa mensagem aí. Você é especial na vida de alguém, sim, tá? Essa é a mensagem de Natal. E fiquem bem. E até a próxima. Até ano que vem.